Olá! Na semana passada, você recebeu o nosso material mais completo e mais elaborado até agora, o nosso e-book Amamentação Sem Medo, com tudo o que você precisa saber praticamente para se sentir mais segura em relação à amamentação. Eu sei que você se interessou já bastante por esse tema e por isso eu resolvi produzir esse material exclusivo aqui para você, com um tema que é um dos mitos mais famosos em relação à amamentação: o questionamento sobre o meu leite ser fraco. Pois bem, essa é uma informação muito comum que muitas mães falam durante as consultas, durante as avaliações que eu faço nas visitas nos hospitais onde eu trabalho, quando eu pergunto se existe algum problema na amamentação. Ah, doutor, o meu leite é muito fraco, eu estou sentindo que o bebê chora toda hora, que o meu leite não está sustentando ele, eu acho que eu vou precisar de dar alguma fórmula. Então, na verdade, esse questionamento sobre o leite ser fraco nada mais é do que um mito gerado pela falta de informação em relação aos diferentes momentos do aleitamento materno, que tem total relação com a variação que o leite sofre na sua produção ao longo dos diferentes dias, dos primeiros dias da amamentação. O que a gente sabe é que, inicialmente, o leite produzido pela mãe nos primeiros dias após o parto, naquela primeira semana ali, geralmente, é um leite chamado colostro. E esse leite tem um aspecto um pouco diferente daquele leite clássico que a mãe está acostumada a ver durante os meses de amamentação. Esse leite ele é próprio dessa fase. Ele é um leite um pouquinho mais claro realmente, e um pouquinho mais amarelado. Isso por causa da constituição do leite. Ele é propriamente mais rico em água, mais rico em proteínas, mais rico em imunoglobulinas, em sais minerais, do que o leite mais maduro das próximas semanas da amamentação. Mas ele também tem uma peculiaridade, ele é mais rico em vitamina A e E, que é aquela vitamina que deixa a laranja, a cenoura e a abóbora, por exemplo. E é justamente esse componente do leite que vai deixar ele um pouquinho mais amarelado. E essa constituição um pouquinho mais rica em água do colostro é que vai deixar ele com aquele aspecto um pouquinho mais claro. Não é o fato dele estar mais claro que vai fazer com que ele seja mais ralo, porque na verdade o que a gente precisa olhar quando a gente fala do leite mais precoce, o colostro, ou o leite mais maduro, não é se ele está ralo, se ele está mais encorpado, se ele está grosso ou se não está, mas é a quantidade de nutrientes que aquele leite tem adequada para aquele momento de desenvolvimento do bebê. Esse leite inicial é fundamental para fornecer todas essas substâncias que o bebê mais precisa naqueles primeiros dias de desenvolvimento, onde ele precisa estar bastante hidratado, onde ele precisa estar bastante protegido, recebendo vários componentes que vão ajudar a imunidade do bebê. E a gente sabe que depois dessa primeira semana, o colostro ele vai evoluindo para um leite de transição que aumenta a quantidade de proteína, aumenta a quantidade, na verdade, de lactose, de gordura, que vai fazer com que esse leite fique daquele aspecto mais consistente e mais esbranquiçado. Esse sim acaba sendo aquele leite que as pessoas mais associam como sendo um leite mais forte. Mas na verdade, ele não ficou mais forte, ele mudou de constituição porque o bebê precisa agora desses novos nutrientes. O leite com gordura, mais rico em gordura e mais rico em lactose, é aquele leite que vai dar mais saciedade ao bebê. E vai fazer com que, na grande maioria das vezes, ele acabe passando por um tempo maior de saciedade após cada mamada, que isso vai dar um espaço maior até que ele venha reclamar, entre aspas, de fome de novo, né, que é aquele famoso choro de fome. Outra diferença que a gente precisa entender no leite, e que isso deixa muitas mães em dúvida, é que aquelas que estão começando ali a amamentar, são mães de primeira viagem, elas começam a dar o peito, aí o bebê começa a reclamar, ela tira o bebê do peito porque ele está chorando, ou porque não está pegando a mama direito, alguma coisa assim. Quando ela vai ver aquele leite que está pingando, é um leite que aparentemente é mais ralo, é mais esbranquiçado, mais transparente. E isso gera aquela preocupação. Opa, ele não está pegando a mama direito, está chorando, porque esse leite é muito claro, é muito fraco. Ele está mamando e continua com fome. Pois é, esse é o outro mito.
E, na verdade, a gente precisa entender que o leite vai mudando dentro da própria mamada. O leite que você está dando para o seu filho agora, durante aquele período da amamentação, ele está sendo produzido naquele exato momento. É a sucção do bebê que mais estimula a produção dos hormônios que fazem com que o leite seja produzido e eliminado na mama, através do mamilo. E esse leite vai passando por uma variação ao longo daqueles próprios minutos ali da mamada. Então a gente divide esse leite que está saindo ali em leite anterior e leite posterior. O leite que vem primeiro e o leite que vem depois. Esse primeiro leite, ele vem com uma maior quantidade de água mesmo. E é por isso que ele é um pouquinho mais claro, mas esse leite é fundamental para a hidratação do bebê, por exemplo. A gente sabe que o bebê não bebe água. O bebê, nos primeiros 6 meses de vida, ele vai tomar só leite. E uma das funções do leite é alimentar e hidratar. E a presença de água nesse leite inicial é muito importante. Da mesma forma, esse leite, ao longo desses minutos de amamentação, ele vai mudando e vai migrando para esse leite posterior. O que tem mais nesse leite posterior? Tem mais lactose e mais gordura. E por que ele vai mudando assim? Esse é um processo natural de mudança do leite em toda a mamada. Ele começa mais clarinho, com mais água, vai hidratando, depois vem mais gordura, mais açúcar, para dar mais nutrição mesmo para o bebê. E é importante você entender essa transição, porque se você insiste na amamentação, ele começou a chorar, você corrige a pega dele, corrige a posição do bebê, a maneira como ele está abocanhando mesmo o mamilo ali, a areola, você vai perceber que ele vai começar a se adaptar ao longo dos dias, ao longo das horas, ele vai começar a reclamar menos, e se você se permite amamentar até o final, o que é até o final? Até o momento em que a mama vai começar a ser totalmente esvaziada. Você vai ver que ele vai começar reclamando um pouquinho, depois ele vai se acostumando, para de chorar, e quando ele mesmo larga espontaneamente, porque a mama já está esvaziada, quando você tira a boca do bebê, você vai ver que o leite que está escorrendo ali já não é mais aquele leite, entre aspas, fraco do início, que na verdade é o leite anterior, mas o leite posterior. Esse leite ele é bem mais encorpado. E se a gente se permite chegar até esse momento da amamentação, a gente já consegue desfazer esse mito de que o leite, na verdade, ele não era fraco, ele é um leite que vai mudando ao longo do tempo e ele é fundamental, inicialmente fornecendo mais água para hidratação, no final fornecendo mais nutrientes para a saciedade do bebê. Então, esse mito, quando a gente desfaz essa informação, né, esse mito que a mulher tem, ela consegue perceber o quanto é importante. Primeiro, não desistir no início, porque a gente fica vendo só esse leite mais ralo, entre aspas, no início. E o outro ponto, a importância de continuar a amamentar até esvaziar a mama para que ele receba todos os tipos de leite e possa aproveitar todos os benefícios de cada mamada. Eu espero que essa informação tenha ajudado você a entender esse primeiro ponto. Se você quiser saber mais coisas sobre isso, continua lendo o nosso e-book e dá o retorno pra gente. Diz pra gente o que você está achando para que a gente possa construir um material cada vez mais interessante e mais direcionado para você. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Tchau!